Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, vamos continuando o nosso bloco de neoplásicas. Hoje a gente vai falar das neoplasias musculares e adiposas. E essas são as doenças que a gente vai abordar na aula de hoje. Começando com o piloleiоmioma. Então, é uma neoplasia muscular que vai se originar do músculo piloeretor, tá? Porque onde é que a gente tem um músculo na pele que pode dar origem a leiomioma? A gente vai ter no músculo piloeretor e na parede dos vasos. Então, são dessas duas regiões que a gente pode ter leiomiomas. Então, vamos falar do piloleiomioma. Geralmente, são lesões múltiplas, tá? Então, olha aqui na foto, são lesões múltiplas. Se localizam mais nessa região de tronco e extremidades, eles podem se agrupar e também ter conformação linear, ou pode ser uma lesão também solitária. Histologicamente, então o que é que a gente vai ver? A gente vai ver uma proliferação celular na derme, mal definida, tá? E as células do músculo liso são células fusiformes, então a gente vai ver, quando a gente olhar mais de perto, que essa proliferação dérmica é composta por células fusiformes, tá? Então essas células fusiformes, elas vão formar feixes, fascículos de células fusiformes, e esses fascículos vão se entrecruzar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um fascículo de célula fusiforme, foi cortada de maneira longitudinal, e aqui eu já tenho outro fascículo de célula fusiforme cruzando esse outro, e aqui eu já tenho um corte mais transversal. O citoplasma dessas células é um citoplasma eosinofílico, tá? Mais róseo. E o núcleo, ele é fusiforme, mas você pode notar que ele tem uma bordinha mais romba, tá? Ele não tem uma bordinha tão alongada, a borda do núcleo. É o que a gente chama em forma de cigarro. Passando agora para o angioleiomioma, então são aqueles leiomiomas que se originam da parede dos vasos, da camada muscular dos vasos. Então, ao contrário do piloleiomioma, que normalmente é uma lesão múltipla, o angioleiomioma normalmente é uma lesão solitária e ele aparece principalmente na região de membros inferiores, né? Na perna, é o lugar onde ele mais aparece. E é seguido da localização da cabeça e do tronco, tá? Aqui eu tenho uma lesão nodular no pé. E ele é um tumor doloroso, então ele também faz parte daqueles tumores dolorosos da pele. Então, o angioleiomioma, ele já é uma lesão mais bem definida na derme em relação ao piloleiomioma, né, onde a gente viu que ele era bem mal definido. O angioleiomioma, a gente vê aquele nódulo mais bem definido na derme. E esse nódulo, eu vou ter células fusiformes e lúmens vasculares, porque ele é uma lesão que se origina da camada muscular dos vasos. Então, eu vou ter vasinhos também no meio da lesão, junto com um componente de células fusiformes, que aqui nesse aumento não está tão claro da gente ver a característica da célula, né? Então, aqui, novamente, aqui eu já tenho vasos mais dilatados, né? Em relação àquela outra foto. E aqui no meio eu vou ter um componente de células vasculares, células fusiformes junto com o componente vascular. Então, aqui, ó, eu consigo ver melhor as células fusiformes, que são células alongadas em forma de cigarro, né? As células musculares lisas. Passando agora para o leiomiosarcoma, então vai ser uma neoplasia maligna de músculo liso. Eu tenho duas variantes do leiomiosarcoma, eu tenho a variante cutânea e a variante subcutânea. A variante cutânea é mais de adultos jovens, é uma variante que não metastatiza e que tem um bom prognóstico. Já a variante subcutânea, ela tem metástase em 50% dos casos e em mais de 50% dos pacientes ela é uma doença fatal, tá?
Então, ela é bem mais agressiva que a variante cutânea. Então, o leiomiosarcoma, então as neoplasias vão tender a formar aquela célula que deu origem, né, do tecido que deu origem àquela neoplasia. E as neoplasias malignas, elas falham mais em produzir a célula bem parecida com a célula original. Mas o leiomiosarcoma, ele vai ter características da célula de músculo liso original, que é ser fusiforme. Então, a gente vai ver que ele é um tumor de células fusiformes. Aqui a gente vê mais de longe, então a gente não está vendo detalhe celular, mas a gente está vendo que tem um aumento e uma proliferação celular aqui nessa derme. E quando você olha mais de perto, eu tenho células fusiformes, mas você vê que elas são mais atípicas, o núcleo ele é mais gordinho, né? A cromatina, ela é mais grosseira, né, formando esses grumos. Você vê também que tem várias figuras de mitose. O citoplasma é um citoplasma mais róseo, mais eosinofílico, né, como a célula muscular lisa. Os núcleos, eles são mais hipercromáticos e eles são mais pleomórficos, diferentes uns dos outros. E tem esse formato de cigarro, que é justamente essa bordinha que ela é mais romba, né? Menos alongadinha. Aqui você vê de novo células fusiformes com citoplasma eosinofílico, né? Células em forma de cigarro. E elas são mais pleomórficas. Pleomorfismo é quando eu tenho uma variação no tamanho, no formato das células, né. Então você vê que eu tenho uma célula mais fininha, depois eu tenho célula mais gordinha, uma célula menor, uma célula maior, né. A gente vê essa variação principalmente nos núcleos. E a imunistoquímica para o leiomiosarcoma, né, porque raramente vai ser um tumor que a gente vai dar o diagnóstico dele no HE, né, porque a gente vai ver que é uma neoplasia maligna de células fusiformes e tem muitos diagnósticos diferenciais. A gente pode encontrar várias neoplasias malignas de células fusiformes na pele. Então, normalmente a gente vai solicitar o exame imunistoquímico e a gente vai procurar os marcadores musculares que, sendo positivos, vai fechar para leiomiosarcoma. Esses marcadores são a quitina de músculo liso e Cal-Desmond. Passando agora para as neoplasias adiposas, a gente vai começar com o lipoma, que é um tumor super comum da gente encontrar e é um tumor ótimo para a gente diagnosticar. Clinicamente, ele vai ser uma lesão nodular subcutânea, né, então a lesão que você vai sentir ela na palpação, você vai pegar naquela lesão e vai ver que ela é móvel, ela não é aderida a planos profundos, né. E histologicamente a gente vai ver uma proliferação de adipócitos, a gente vai ver lóbulos de tecido adiposo maduro, normalmente ela é uma lesão bem delimitada, capsulada, e quando você olha, você vê essas células, que são células adiposas, tá? Células adiposas maduras, sem nenhum sinal de atipia. A gente pode encontrar essa vacuolização intranuclear, que a gente chama de Lockern cell. Essa célula, é importante você saber que ela pode estar presente nos lipomas para você não achar que ela é um lipoblasto. Eu vou mostrar o lipoblasto mais para frente. O lipoblasto é uma célula que aparece nos tumores lipomatosos atípicos, que é uma célula que puxa muito para esse diagnóstico. E a gente tem que ter cuidado para não confundir a Lockern cell com o lipoblasto, tá? Então, a Lockern cell é microvacuolização intranuclear que pode estar presente nos lipomas. A gente tem uma variante de lipoma que é o angiolipoma, também faz parte daqueles tumores dolorosos da pele. E o angiolipoma, como o próprio nome já diz, eu vou ter o componente de lipoma, que é esse componente
adipocítico maduro. E, além disso, eu vou ter proliferação vascular. Eu tenho o componente ângio. Certo? E aí, eu vou ter vários vasinhos, microvasinhos, junto com o componente do tecido adiposo. E olhando mais para perto desses vasinhos, uma coisa que aparece muito são esses trombos de fibrina, tá? Que é o que é responsável pela característica dolorosa desse tumor, tá? Então, trombos de fibrina é uma coisa que a gente encontra bastante que ajuda a gente a dar o diagnóstico de angiolipoma. Mesmo quando o componente vascular ele é pequeno, você olhando esses vasinhos, encontrando os trombinhos, você já pode chamar aquela lesão de angiolipoma. Passando agora para o lipoma de células fusiformes. Então, o lipoma de células fusiformes é uma lesão onde eu vou ter o componente adipocítico junto de um componente de células fusiformes, que às vezes esse componente de células fusiformes é a maior parte da lesão, e o componente adipocítico ele pode ser uma menor parte da lesão. E isso pode até confundir o patologista de não reconhecer que aquilo é um lipoma, é uma neoplasia adiposa, por ter muito componente de células fusiformes, que é esse componente aqui, tá? Mas aí a gente, sabendo as características desse lipoma, a gente vai se familiarizando com ele e aí a gente vai conseguindo reconhecer essa entidade, mesmo que tenha pouco componente adiposo. Então, voltando aqui, né? A gente tem componente adiposo, esses adipócitos, junto de um componente de células fusiformes. Esse componente de células fusiformes também tem no meio dele fibras de colágeno hialinizadas. Colágeno hialinizado. Pode aparecer também. Então, vamos ver mais de pertinho, tá? O componente de células fusiformes muitas vezes tem mucina, então ele fica com essa aparência mais azulada, tá? Então, aqui eu vejo os adipócitos. E você vê que esses adipócitos têm uma leve variação no tamanho, tá? Não é algo muito gritante, mas pode acontecer. E, além disso, eu tenho essas células alongadinhas, fusiformes, entremeando esses adipócitos, tá? Eu não vou encontrar lipoblastos nesse lipoma. Além disso, eu tenho esses feixes de colágeno hialinizado nesse componente de células fusiformes. E essas células fusiformes, elas podem ter um núcleo mais hipercromático, é normal, tá? Não, isso não transforma ele numa lesão maligna. O marcador imunistoquímico que ajuda a gente a fechar esse diagnóstico é o CD34, porque o componente de células fusiformes vai ser positivo para esse marcador. Então, na dúvida desse diagnóstico, a gente pode solicitar a imunistoquímica e ela vai ser positiva para o CD34. A gente tem o lipoma pleomórfico, que é considerado por alguns autores uma variante do lipoma de células fusiformes, tá? E ele tem esse nome porque eu vou ter um pleomorfismo celular com células gigantes, às vezes multinucleadas, então é uma lesão que pode assustar, da gente pensar que é uma neoplasia maligna, mas ela é uma neoplasia benigna. A gente vê nessa foto que aqui eu tenho um componente celular junto com esse componente adipocítico aqui do lado direito da foto. Então, eu tenho no lipoma pleomórfico umas células características, que são células multinucleadas, que formam esse arranjo aqui, que é um arranjo em guirlanda ou em grinalda. E o nome dessa célula é floret cell.
Passando agora para o tumor lipomatoso atípico ou lipossarcoma bem diferenciado. Ele é um tumor maligno, faz o diagnóstico diferencial com lipoma, tá? E ela é a malignidade adipocítica mais comum da pele. Ou seja, do subcutâneo, né? Porque ele vai se originar do tecido adiposo do subcutâneo. Esse é o tipo de lipossarcoma que a gente encontra mais nessa região. Os outros lipossarcomas, como por exemplo o lipossarcoma mixoide, são bem raros, tá? Então eu vou focar nesse, que é o mais comum da gente encontrar na pele. Clinicamente, a apresentação típica dele é uma massa subcutânea em extremidade inferior, é onde ele mais aparece. E ele tem tendência à recorrência, mas não tem tendência à metástase, tá? A não ser que ocorra uma desdiferenciação para um lipossarcoma de mais alto grau, que pode metastatizar, mas não é o comum de ocorrer essa desdiferenciação. Então, o tumor lipomatoso atípico, você vai ter uma proliferação de adipócitos, tá? E essa proliferação, você vai notar que vai ter uma variabilidade no tamanho dos adipócitos, uma variação mais importante. Por exemplo, aqui eu tenho um adipócito bem grandão, aí aqui eu tenho um bem pequenininho, tá? Então, vai ter uma variedade aí no tamanho desses adipócitos. Além desse componente adipocítico, eu vou ter também um componente de septos fibrosos mais alargados. E aí eu tenho uma característica que é muito comum e que ajuda muito a gente no diagnóstico do tumor lipomatoso atípico, que é, perto desses septos fibrosos, eu vou encontrar células grandes com núcleo hipercromático, que são essas células aqui. Certo? Que a gente não encontra elas no lipoma, essas células maiores com núcleos hipercromáticos adjacente ao septo fibroso. Então, aqui a gente vê nessa foto que eu tenho um componente bem evidente desse tecido fibroso, né? E mesmo nesse aumento, você consegue ver a presença dessas células grandes, com núcleos hipercromáticos, que são característicos do tumor lipomatoso atípico. Olhando mais de perto, a presença dessas células grandes, hipercromáticas, nessa região dos septos fibrosos. E aí, eu queria apresentar para vocês o lipoblasto, tá? Que é uma célula que está presente nesses tumores, tá? Não confundir com a Lockhart cell do lipoma, que eu mostrei, que é aquela célula que tem vacuolização dentro do núcleo. No tumor lipomatoso atípico, eu tenho o lipoblasto. E o lipoblasto, eu tenho vacuolização no citoplasma. E essa vacuolização do citoplasma, ela faz uma indentação para dentro do núcleo. Então, você vê que o núcleo, ó, que é esse aqui, ele fica indentado, tá? Porque justamente esses vacúolos do citoplasma, eles fazem uma projeçãozinha do núcleo, ó, o formato do núcleo. É o que a gente chama de núcleo indentado, por conta dessa vacuolização do citoplasma. E essa célula, sim, é o lipoblasto. A Lockhart cell que eu mostrei, ela não tem a indentação, ela tem só vacuolozinhos dentro do núcleo, mas o lipoblasto, ele tem núcleo indentado e é isso que ajuda a gente a fazer o diagnóstico, tá? Aqui tenho também a célula maior, né? Célula grande com núcleo hipercromático.
Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. As neoplasias musculares e adiposas é uma linha menor, realmente são menos doenças para a gente trabalhar. E muito obrigada e até a próxima.